Para quem não me conhece, eu sou Joselito, sou pastor na cidade menos evangelizada do Brasil. Depois do censo do IBGE agora, que saiu, foi coletado em 2022, mas foi apurado e saiu agora esse ano. A cidade de Itabaiana, em Sergipe, é a cidade menos evangelizada do Brasil. Nós temos o menor percentual de evangélicos lá, e Deus plantou a gente naquele lugar. Através de um amigo em comum, um filho da casa, uma ovelha que veio de São Paulo e foi morar lá em Itabaiana, lá em Sergipe, no Agreste. Tem algum nordestino aqui? Ô, glória, oxe, já vi um oxe, já vi um oxe aí, oxe. Já vi um oxe aí. Então, através de um amigo nosso, o pastor Marcelo Barberino, que é um pastor auxiliar nosso, ele que nasceu de novo aqui na Comunidade da Graça, foi ovelha do pastor Carlos Alberto, me conectou ao pastor Davis. E foi um presente, já tem uns 7 anos de amizade. E eu posso dizer para vocês que no momento mais desafiador do meu ministério, eu fiz uma ligação para o pastor, disse: pastor, eu preciso de um conselho seu. Óbvio que ele já me ajudou outras vezes, mas eu digo para vocês, querido, como é bom ter um amigo como o pastor Davis. E vim aqui aprender com vocês acerca desse encontro tremendo, o impacto, né, Vida Vitoriosa, para levar para Itabaiana. Estou aqui desde sexta-feira, junto com o pastor Davis, a sua esposa, a pastora Sandra, os seus filhos. E, gente, depois de passar o dia inteiro ouvindo tantas ministrações, com tantos homens de Deus poderosos, eu me sinto Abraão dando o dízimo a Melquisedeque nesse momento. Eu digo: rapaz, o que vou falar? E o pastor Davis disse: não, eu quero que você dê uma palavra lá, dê a palavra final lá. E eu estou assim, se você ver minha mão tremendo, é a unção, não é nervosismo, amém, amados? Mas eu quero de verdade trazer um abraço de Itabaiana, de Sergipe. Eu vim aqui com minha esposa, Dani, ela está ali. Fica em pé, por favor. Nós somos pais de Ana e Sofia, Ana Rosa, amém? Ela veio comigo também. Quero agradecer por todo o amor, todo o carinho. E eu não sei se você tem noção, né, ou percebe, ou tem capacidade de entender, porque às vezes quem está dentro, né, não percebe, né? A gente às vezes está com nossos filhos vão crescendo, e a gente não percebe que cresceu, mas que alguém que está de fora diz assim: seu filho cresceu. Isso é mesmo, né? A gente não percebe. Eu tive alguns anos atrás aqui, e aqui não tinha nada, né? Só era um galpão gigante. E o pastor David dizia: aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquilo outro, aqui vai ser aquilo outro. E eu olhava: aonde, pastor? Vai ser aonde mesmo? E ele dizia: olha, nós vamos vir para cá e vai acontecer isso, aquilo outro. E, amados, para já entrar na palavra, tem um pouco tempo, mas eu queria dizer algo para vocês, que além de um visionário, o pastor Davis, ele tem cheiro de crente. Eu não sei se você se alegra com isso. Vocês têm um pastor que é crente, irmão. É crente dos bons, é como a gente diz lá na nossa cidade, crente de Torá. De Torá. E, amados, a igreja que vocês fazem parte, a Comunidade da Graça, é uma igreja tão relevante para a história da igreja, que eu também não sei se vocês têm noção disso. O quanto o pastor Carlos Alberto, os pastores, a igreja de vocês, o quanto a Comunidade da Graça é importante, referendada, o quanto é uma igreja saudável, o quanto é uma igreja que faz a diferença no meio gospel, no meio evangélico. Às vezes, nós prestigiamos demais pastores que tombam, pastores que caem, igrejas que escandalizam, mas às vezes a gente não dá a mesma energia, a mesma força para aqueles pastores que estão em pé, aquelas igrejas que têm décadas e nunca arranharam o evangelho. Amados, vocês estão de parabéns, amém? E estar aqui hoje, em cima desse altar, eu digo para vocês, é um motivo de muita honra e de muito temor. E eu queria trazer uma mensagem para vocês.
Uma mensagem que é a mensagem central do Evangelho. Eu quero fazer no final um desafio. Eu quero fazer a pergunta mais importante para Jesus, para aqueles que ainda não tomaram essa decisão. E eu queria, nesse momento, falar um pouco sobre o novo nascimento, o discipulado e o batismo nas águas. Talvez você já ouviu muito sobre isso, mas eu queria, talvez contribuindo com tudo isso que nós estamos vivendo nesse dia, trazer algo que eu sei que vai aquecer seu coração. E eu queria abrir lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Amém? Eu não sei se os meninos projetam aqui, ou eu vou falando, posso ir falando? Eu posso ir falando, para ganhar tempo. Mateus 28, 18 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade em mim foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo que tudo que ele fez, todo o sacrifício, o motivo dele ter se esvaziado, ter vindo na terra, o motivo dele ter levantado a igreja, o motivo de ter sonhado comigo e com você, o motivo de toda a autoridade foi para uma coisa: ide, ide, ide por todo mundo. E ele disse o seguinte: fazendo discípulos, batizando-os. Olha que sequência linda. Ele está dizendo que o batismo nas águas é para quem quer ser um discípulo de Cristo. O batismo nas águas é o coroamento de tudo que Jesus fez aqui na terra. É o porquê da autoridade. É a alegria que ele tem. Queridos, no dia do batismo nas águas, é um dia que tem um cheiro de Cristo, tem um cheiro de igreja, tem um cheiro, parece que Jesus está dizendo assim: esse é o fruto do meu penoso trabalho. É uma alegria quando a gente vê uma família descendo as águas junto, quando um casal desce junto, quando um pai vê um filho descendo as águas junto, quando um filho vê o pai descendo as águas e a mãe descendo as águas. Eu fui o primeiro da minha família só tinha católicos, e eu vi meu pai e minha mãe descendo as águas. Eu batizei nas águas a minha filha de 14 anos de idade. Irmãos, que alegria! E a Bíblia diz que isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando Jesus foi ser batizado nas águas, a Bíblia deixa clara que João Batista diz o quê? Não, você não precisa. João Batista diz: não, eu não tenho como nem tocar, eu não tenho nem como fazer isso contigo, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Jesus diz: eita, para, eu preciso cumprir toda a justiça. Eu preciso cumprir toda a justiça. Então, quando nós estamos para ser batizados, quando nós estamos sendo batizados, Jesus disse: é tão importante que mesmo eu não precisando, eu quero, eu vou, porque só se cumpre toda a justiça do cristianismo quando você completa a etapa e desce as águas. Aquele momento está cumprindo tudo. Imagina isso, que Jesus não precisava, mas ele diz: mas eu quero mostrar para os meus discípulos, eu quero mostrar para aqueles que dizem que são cristãos, aqueles que um dia vão dizer: eu creio em Jesus e quero seguir, eu quero mostrar para eles que é importante. Eu pergunto nessa noite: tem algum discípulo de Cristo aqui? Ei, irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte: ide, faça discípulo. Então, se você já é discípulo, número 1. Número 2, batizando-os. Então, se você é um discípulo e não se batizou ainda, falta cumprir toda a justiça. Você está quase lá. Você está precisando dar esse passo de fé. Esse passo que é um passo de aliança. É um passo de ousadia. É um passo de bravura. Um passo de coragem. É você dizer assim: Senhor, o Senhor não precisava e foi. Do mesmo jeito, agora olha o inverso: eu preciso, mas não mereço. Por isso o Senhor está me chamando, por isso que é por causa da graça. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele? Ali estava simbolizando o quê? Algo que haveria de acontecer comigo e com você. Quando você é batizado nas águas, você não é batizado pelas suas obras. Você não é batizado porque você merece.
Você não é batizado porque você é bonito, porque você é feio, porque é rico, porque é pobre. Não, você é batizado porque existe uma graça disponível para fazer algo na sua vida. Para dizer a você que mesmo sem você merecer, existe uma justiça, a justiça de Deus. A Bíblia vai falar muitas vezes esse termo, justiça de Deus, justiça de Deus. Ele vai dizer, justiça de Deus e não a dos homens. Você sabe qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus se chama escândalo. A justiça de Deus se chama escândalo da graça. Nós não acreditamos na graça radical, mas nós acreditamos na graça escandalosa. A graça escandalosa é aquela que se Hitler, nos seus últimos segundos, se arrependesse de todo o coração do seu pecado, presta atenção como é louco isso, se ele se arrependesse nos últimos segundos do seu pecado, ele ia para o céu. Imagine agora essa cena. Você já imaginou essa cena? Pensa nisso. O ladrão está ali do lado direito de Jesus. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso hoje. Ele diz, você vai estar comigo lá hoje. Você vai estar comigo lá hoje. Irmãos, eu não sei o que aquele homem fez. Eu não sei quantos crimes ele cometeu. Mas a Bíblia está dizendo que ele creu em Jesus. E Jesus naquele momento lavou ele. E naquele momento ele ficou pronto para entrar no céu. Você já imaginou uma outra cena? Imagina agora uma cena. Deus o livre e guarde. Alguém está ali, sendo rendido por um meliante. Aquele meliante mata aquela pessoa. E aquela pessoa é um crente. Imagina isso. Aquele crente acabou de ser promovido. Ele está entrando no céu. Ele foi promovido. Porque a morte não é um ponto final, é só uma vírgula. Amém? É só uma vírgula. Aí daqui a pouco, sei lá, vem um policial, acontece uma troca de tiro. E aquele meliante acaba tomando um tiro e está indo caminhando agora para o hospital, perdendo sangue. E ele tem uma mãe que é cristã. Ele se lembra da mãe que é cristã, tudo que foi pregado para ele. E no caminho do hospital ele se arrepende. E naquele momento ele confessa a Jesus. E ele morre. Sabe o que vai acontecer? É a pessoa, a vítima entrando no céu. E logo depois quem atirou nele vindo atrás. Ele vai dizer, peraí, você está aqui também? Essa é a justiça de Deus. É uma justiça que não é pelas nossas obras, mas é pelas obras de Cristo Jesus. É por causa dele, é por ele, é tudo por ele. Agora, é óbvio que quando nós nascemos de novo, nós promovemos obras, porque estamos ligados na videira. Mas não são as obras que nos faz nascer de novo. Essa é a obra da graça. Por isso que está numa comunidade. Como é o nome da sua comunidade? Comunidade da... Rapaz, você já imaginou isso? Você está numa comunidade que profetiza o tempo todo que vocês estão debaixo da... Oh, aleluia! Então, queridos, a gente precisa ter essa consciência. Agora, ele diz o seguinte, presta atenção nisso, que batízios. A palavra batismo é a palavra do grego baptismos, que quer dizer mergulho. É a palavra que quer dizer mergulho. E alguém pode dizer, pastor, quando eu era criança, minha mãe me disse que me batizou jogando uma aguinha na minha cabeça. Isso é batismo? Não. No máximo eu posso entender isso como uma consagração. Batismo não. Batismo é um mergulho. Batismo é mergulhar. É um baptismos. Se Jesus quisesse dizer aguinha na cabeça, ele diria aguinha na cabeça. Mas ele utilizou uma palavra grega chamada baptismos. Ele disse, eu quero mergulho. Eu quero mergulhar. É como um sepultamento. Você não joga um pouquinho de terra na cabeça de um cadáver. Você joga a terra inteira e cobre o cadáver totalmente de terra. Então acontece uma morte ali. Mas o batismo é uma morte com uma ressurreição. Quando a gente entra de um jeito. Mas quando a gente sai de outra forma completamente diferente, irmão. Amém? Vocês entendem isso? Compreendem isso? Aleluia. Agora, ele disse que esse negócio de batismo é para discípulo. Diga, sou eu. Não, você está muito fraco. Diga, sou eu. Ô, glória. Então, querido, o batismo é para um discípulo. O que é um discípulo? O que é um discípulo?
O discípulo, eu vou ler alguns versículos bem rápido para você poder entender o que é um discípulo. Em Lucas 14, 33 diz assim: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Rapaz, Jesus tinha um discurso complicado. Jesus tinha um discurso que ele amava. Jesus, eu posso dizer para você, que parece que ele tinha um tipo de pregação. Posso provar você? Jesus está lá na Galileia. Jesus chega para dois irmãos e diz: está fazendo o quê? Não, nós estamos aqui mexendo com rede. Largue tudo e me siga. Imagina isso, por favor, vocês estão comigo, me acompanhem por favor. Imagine que naquele tempo não tinha INSS, naquele tempo não tinha aposentadoria. Qual era a aposentadoria do pessoal da terceira idade? Diga, os filhos. Diga de novo, os filhos. Jesus dá na cabeça de passar pela praia. Na hora que ele está passando pela praia, ele se encontra com dois irmãos. E ele diz: vocês estão fazendo o quê? Não, nós estamos agora mexendo com as redes. Beleza, largue, me siga, porque eu vou ensinar vocês a ser pescador de... Daí ele está andando, presta atenção nisso. Ele está andando e vê logo lá na frente, dentro agora do barco, outros irmãos. E diz o quê? Venham também vocês. Eu imagino, vocês estão aqui comigo, isso eu imagino, não está na Bíblia. Eu imagino que os velhinhos tudinho, que estava mais para frente, dizia: segura os meninos, esconde os meninos, que está passando um cabra aí, que quando está dizendo vem, o povo vai, vem, o povo vai. Ei, discípulo é aquele que um dia Jesus disse: venha, venha do inferno, venha da prostituição, venha do vício, venha da depressão, venha do seu cativeiro. Você largou e começou a seguir Jesus. E ele disse: ei, vem, vamos indo. Discípulo é aquele que Jesus disse vem e você foi. Esse é um discípulo, irmão. Aleluia por isso. Você é um discípulo que você está indo. Talvez, como na profecia de Ezequiel, você está com águas aqui no tornozelo. Tem outros que já estão com água onde? No joelho. Mas o varão está medindo e dizendo: tem mais. Talvez você está largando a pornografia. Tem outro que já largou. Tem outro que está abrindo outra caixa. Tem outro que está abrindo. E Jesus está dizendo: vem mais. Esse é o discipulado. Vai acabar quando? Nunca. Porque até na eternidade a gente vai continuar aprendendo, irmão. Vocês estão comigo? Oh, aleluia. Amém. E aí você vai ver outro versículo que diz assim: se alguém, Lucas 14, agora 26, ele diz assim: se alguém vem a mim, olha que coisa poderosa, vocês vão me amar, não me cancele, não jogue pedra em mim, por favor. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ei, gente, eu entrei num caminho espinhoso, mas eu não posso negar. Ele está dizendo que discípulo é aquele que decide aborrecer a si mesmo. Vamos entrar logo no problema. Alguém diz: eu nasci homoafetivo. Porque desde pequeno, pastor, eu gosto de brincar com boneca. Desde pequeno eu gosto de brincar com boneca. Mas eu também nasci mentiroso. Alguém nasceu adúltero? Alguém nasceu fofoqueiro? Alguém nasceu de algum jeito? Porque todas as nossas carnes nasceram com a propensão para um tipo de pecado. E ele está dizendo que se você é discípulo de Cristo, você vai decidir aborrecer a sua carne. E quando você decide aborrecer a sua carne, você não consegue vencer o pecado, senão pela graça de Deus. Não há pecado mais fraco ou mais forte. Eu usava drogas, eu vivi em prostituição, eu traí muitas vezes essa mulher. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu nunca conseguiria vencer o pecado, senão pela graça de Deus. Em que eu começo aborrecendo, mas é como se fosse um chamado interno, dizendo: tem mais. Eu não lhe fiz para ser desse jeito. É por isso que o Evangelho não é um lugar para a zona de conforto. O Evangelho é um lugar para a zona de expulsão.
A Bíblia diz que é como uma águia que voeja sobre o seu ninho e começa a abanar, dizendo, é para voar, não fica aí parado, não fique parado. Deus, Ele não chamou a gente para ficar parado, preso à carne. Ele chamou a gente para voar nas asas do Espírito. É por isso que a carne, ela precisa enfraquecer e o Espírito crescer. E quando nós tomamos decisões, cada decisão que a gente toma, a graça aumenta. Por isso que é de graça em graça, mas também é de decisão em decisão. Então, se você hoje decidir pelo batismo, não vai ser na sua força. Você não pode estar preso a uma consciência de condenação. Se o diabo estiver dizendo para você, você não merece mesmo. Se o diabo estiver dizendo para você, você não está pronto mesmo. O que importa é você botar o pé, porque quando você botar o pé, Deus vai botar o chão, irmão. Deus vai botar o chão, irmão. Quando Jesus diz, ei, Pedro, vem, a água continuou mole, a água continuou líquida, e aí ele bota o pé, e Deus bota o chão, e ele bota o pé, ele bota o chão. Por isso que você nunca vai ficar pronto para ser, você vai ter que começar fazendo, para se tornar. Billy Graham dizia algo interessante, você não fica limpo para tomar banho. Tem gente que está dizendo assim, pastor, no dia que eu parar de beber cerveja, no dia que eu parar de ver pornografia, no dia que eu parar isso, no dia que eu parar daquilo, só que você está dizendo, eu consigo parar sem Jesus. Não, você não consegue. Você só vai ficar limpo quando você tomar banho. Você não fica limpo para tomar banho. Você toma banho para ficar limpo. Você precisa do banho do sangue de Cristo. E você precisa tomar o banho completo, cumprir toda a justiça. E a justiça, ela finaliza no batismo nas águas. Ali é quando você perde sua vergonha, porque você pode até, aqui eu acho que não acontece isso, mas lá na minha cidade, ser evangélico é motivo de ser perseguido. Nós sofremos perseguição naquela cidade. As pessoas param de fazer negócios, as pessoas expulsam da família. Isso acontece no Brasil, irmãos. A minha filha foi colocada em um banheiro e as amigas dela começaram a querer bater nela porque ela é filha de pastor. Deixa eu dizer uma coisa, na nossa igreja lá, os irmãos pedem muito para não serem fotografados, para que não saia nisso ou não saia naquilo, para ninguém saber da família. Mas tem um dia que ele diz assim, chega, eu vou sair do armário, eu não aguento mais estar no armário, eu vou dizer para todo mundo que eu sou cristão. O batismo nas águas é um ato público de alguém que está apaixonado por Jesus e diz, não dá mais para segurar, não dá mais para esconder. Eu quero chamar minha avó, minha tia, eu quero chamar os papagaios, os periquitos, tudinho, para me ver descendo as águas. Vocês estão comigo? Ah, irmão, você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Jesus, irmão? Se você não tem vergonha de Jesus, Jesus também não tem vergonha de você. Um dia eu estava evangelizando o meu chefe, não sei quantos minutos eu tenho, gente, me perdoe. Eu estava evangelizando o meu chefe, na época eu era assessor jurídico do DESIP, e tinha um coronel, o coronel Stênio, e ele dizia para mim assim, um dia ele falando, ele dizia bem assim, ele dizia, Joselito, Deus me aceita do jeito que eu sou? E ele falando dos pecados e tudo dele, eu disse, a pergunta não é se Deus aceita você do jeito que você é. A pergunta é, você aceita Deus do jeito que Ele é? Porque a Bíblia diz, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que você não segue os mandamentos para amar. A Bíblia diz que você ama a Deus, por isso que você segue os mandamentos. Entenda de novo, vou tentar explicar. Eu não gosto de ir para a feira. A minha esposa ama. Eu vou para a feira porque eu gosto de ver ela feliz. Eu vou para a feira porque ela gosta que eu vá para a feira com ela. Tem coisas que eu nunca vou entender. Mas se o meu amado disse para mim que gosta de algo, por eu ser tão apaixonado por ele, o que ele disser para eu fazer, eu faço. Porque eu sou do meu amado
e ele é meu. Então, se para ele é tão importante eu descer as águas, é tão importante o batismo, é tão importante eu tomar essa atitude radical, corajosa, de dizer para todo mundo que eu estou casado com ele, ser um casamento público, eu vou com o meu amado até dentro da água, porque ele foi até o inferno para me pegar. Vocês estão comigo? Agora, quando ele diz assim, aquele que não puder aborrecer a você mesmo, o que é isso? A cruz. Alguém pode olhar para o lado e dizer, não pastor, a cruz é meu esposo. Esse esposo do meu lado é uma cruz. Deixa eu dizer para você, cruz não é veículo de tortura. Cruz é veículo de morte. Quando você decide aborrecer sua carne, você está matando a sua carne. Aquilo que é disfuncional. Aquilo que Jesus está dizendo, não dá mais. E aí você começa a entrar em um novo cenário. Estou caminhando para o fim. Mas tem uma parábola, pastor, que é muito linda. Não dá tempo de ler, mas eu acho que todo mundo vai lembrar disso. Que é a parábola daquele que encontrou um tesouro. E ao encontrar o tesouro, ele comprou todo um terreno. Não foi isso? Não é isso? Então vamos pensar nisso aqui. Um homem encontra um tesouro. Mas ele diz, poxa, além de comprar o tesouro, além de pegar o tesouro, que ele encontrou o tesouro, então o tesouro já era dele. Mas agora ele compra, presta atenção nisso, o terreno. Ele está dizendo que o tesouro veio de graça. Presta atenção nisso. Na parábola, o tesouro veio de graça. Ele estava andando e ele achou o tesouro. O tesouro foi de graça. O terreno não. O que ele quer dizer com isso? É que quando nós encontramos Jesus, é de graça. Na verdade, ele nos encontrou. Mas agora nós começamos a investir nesse relacionamento. A gente começa a investir nesse relacionamento. Porque quanto mais a gente se apaixona por aquele tesouro, mais o nosso terreno vai ficando mais largo, mais largo, mais largo. Porque tudo começa a comunicar. Tudo começa a comunicar. A minha roupa comunica. A minha voz comunica. As minhas músicas comunicam. Eu estou comprando um terreno. Está entendendo isso? Toda a minha parte natural está acontecendo. Sabe por quê? Presta atenção nisso agora. Eu me casei com Dani. Ok? Eu me casei com Dani. Mas sabe o que me faz saber que eu sou casado com ela e estou com ela? Sabe qual é a diferença dela para uma prostituta? Não é a intimidade. Porque eu posso ter sexo com uma prostituta e eu posso ter sexo com ela. Não é a intimidade, mas são os protocolos, a honra. Porque eu posso me deitar com uma mulher sem saber nem o nome dela. Mas a minha esposa, eu tenho uma aliança. E essa aliança tem requisitos. O que protege meu casamento não é a intimidade, não é o sexo. Porque duas pessoas podem ficar apaixonadas com 95 anos de idade, 100 anos de idade e por aí vai. Por quê? Porque eles desenvolveram somente sexo? Não. Eles desenvolveram rotinas. Rotinas que nutrem aquele relacionamento. O discípulo, ele não só pega o tesouro, ele não só pega a intimidade, mas ele, o discípulo, quer proteger aquele relacionamento. O discípulo faz coisas que ele vai fazer com que o seu amado possa estar mais perto dele e protegendo aquele relacionamento. E o que tem a ver com batismo? Tudo. Porque você pode ser um crente 007. Você pode estar tendo intimidade com Deus, mas na hora que você se batiza, acabou. Acabou. Querido, no momento que eu estou com Dani, nenhuma mulher pode saber disso. Ou pode ficar sabendo disso. Mas no dia que eu me caso com ela, bato foto, publico no Instagram, publico no Facebook, boto um anel. Tudo isso começa a aflorear uma aliança. Quando você toma uma decisão do batismo, você está dizendo o seguinte, não é só o tesouro. Eu quero comprar o terreno. Eu quero mostrar para minha família. Eu quero mostrar para meus amigos. Eu quero mostrar tudo, que eu sou tudo. É tudo dele, é tudo para ele, tudo volta para ele. Vocês estão comigo ainda, amados? Para finalizar, finalizando,
e podendo ir com tranquilidade. A Bíblia diz algo que eu acho muito, muito lindo em Marcos 1,16, é o último versículo que eu vou ler. Queria chamar um grupo de louvor, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, vi os irmãos e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu falei isso para vocês. A pergunta é, e eu queria fazer uma pergunta para você agora que não foi batizado nas águas ainda. Eu queria fazer a pergunta e eu queria que você imaginasse que fosse o próprio Jesus sentado com você, somente com você numa sala, perguntando para você: você gostaria de se batizar nas águas? Você que não é batizado nas águas ainda, você que não desceu as águas, você gostaria de mostrar o seu amor por Ele? Você gostaria de tomar essa atitude radical, uma atitude de um apaixonado, a atitude de alguém que diz: pastor, eu vou dar esse passo, eu quero dar esse passo, o meu amado está me chamando, e eu vou dar esse passo, não importa, eu quero, eu decidi, eu sou um discípulo de Cristo. Eu não sou mais um que esquenta a cadeira, eu não sou um frequentador de um prédio, eu não sou um 007, eu sou um discípulo e eu amo Jesus, porque eu não era nada, Ele me deu a vida dEle, Ele que está me dando felicidade, alegria, Ele que está preenchendo um vazio dentro de mim, então Ele merece toda a honra e Ele merece a minha vida. Se você ainda não foi batizado nas águas e gostaria de tomar essa decisão hoje, de dizer: pastor, eu quero me batizar no próximo batismo, eu queria que você ficasse em pé e mostrasse para o mundo que você é essa pessoa que se decide fazer isso. Fica em pé, você que quer se batizar, que diz: é o meu dia, chegou a minha hora, é o que eu quero, não importa o que vão pensar de mim, eu estou nem aí. Eu quero dizer para Deus que eu amo Ele de todo o coração. Quem é você? Se tem mais alguém, vai ficando em pé, irmão. Vai ficando em pé. Não perca essa oportunidade. Vai ficando em pé, irmão. Agora, eu queria esculhambar com o inferno, amém? Eu queria esculhambar com o inferno, porque só Deus sabe o que o diabo fez com você. Vem aqui comigo, suba aqui no altar comigo, vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, venha, venha, venha. Vem cá no altar comigo, venha. Vamos. Vem para cá, todos que querem se batizar nas águas, todos que se decidem em Cristo Jesus, que decidem que acabou, o mundo não tem mais nada, o mundo não tem mais nada, aleluia. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.